Fala pessoal, tudo bem? Vamos mais uma? Aguenta mais uma hoje? Essa aqui é acho que é a terceira ou quarta que eu faço hoje. Bora lá? MetaTrader na tela, nós estamos indo para o OnTick agora, que é a parte mais da estratégia mesmo, né? Então, eu dei mais uma revisada no código, melhorei o português de algumas coisinhas, tinha algumas coisinhas que ainda estavam errado. Isso é normal, você sempre vai revisando o código, é melhor, você fica muito tempo exposto. Aí as coisas vão passando, né? Então eu dei uma melhorada em algumas mensagens de erro, assim, nada muito excepcional. Não tinha nenhum erro de lógica, então realmente foi só um ajuste de português. Alguns acentos, algumas mensagens que eu reescrevi para ficar de forma mais didática, mas no final das contas tá na mesma linha. Então, aqui na tela, os parâmetros de entrada mantivemos iguais, os dois handles, porque eu tenho duas médias, os dois buffers, porque cada média tem um buffer. As variáveis que checam, né, que os buffers foram inicializados e os gráficos foram colocados, então eu tenho duas variáveis para controlar isso. Depois temos aqui o nosso init, inicializamos o robô. Coloquei aqui aquele mecanismo de segurança para vocês não colocarem o robô em conta real e depois dar cagada e dar problema, então troquei a frase, né, ou seja, o robô programado para operar somente em conta demo, então aqui já tem um mecanismo bom de segurança, para não ter problema. Aqui coloquei uma linhazinha a mais, se os contratos for maior que 5, né, vai que bateu o dedo lá, isso, acredite, tá? Assim, são de MetaTrader 6 anos de experiência, acontece. Então você bateu o dedo ali no 5, entrou 56 e você não viu, e, enfim, Murphy sempre aparece nesses casos. Então aqui eu fiz uma trava, o número de contratos ele só pode ser entre 0 e 5, Stop Loss, Take Profit normal, a questão dos horários normal, a questão dos períodos das médias ok. Aqui nós travamos a questão de só poder operar índice dólar, mini índice ou mini dólar. Lembrando que ainda tem a lição de casa, ou seja, eu não estou controlando aqui se mini índice opera de 1 em 1, dólar cheio opera de 5 em 5, índice cheio opera de 5 em 5, então esse tipo de análise a gente ainda não fez. A criação dos handles está ok, aqui também não mudei nada, melhorei o português das mensagens. O Array Set Series, né, que é o início da contagem dos candles, a gente tem que colocar esse parâmetro como true, para que o candle 0 seja o candle mais atual e não aquele candle lá no final da série histórica. Depois o Short Indicator Edge, também só mexi nas mensagens, está tudo sob controle. Inicialização realizada com sucesso. Depois o Day Init, ou seja, quando a gente remove o robô, não mudei nada. Reset Last Error, dei uma zerada nessa variável, limpei o comentário se tiver alguma sujeira. Fiz o release dos indicadores, fiz a liberação dos buffers, deletei os indicadores do gráfico, aqui uma mensagenzinha falando que a deinicialização foi realizada com sucesso. Então agora nós entramos no OnTick, então agora o jogo começa a ficar mais interessante. Não dá para fazer tudo numa aula só, então eu vou mostrar para vocês como é que eu inicializo o processo. O mercado está fechado, então eu vou usar o testador de estratégia para poder mostrar o funcionamento para vocês. Então, lembrando, né, o que é o OnTick? O OnTick é toda vez que rolou um negócio, comprou uma Petro, vendeu uma Petro, comprou 10 kg de Petro, vendeu 10 kg de Petro, comprou um mini índice, vendeu um mini índice, comprou 500 mini índice, vendeu 500 mini índice, ou seja, cada negócio gera um tick. Então, rolou um negócio, o teu robozinho vai executar essa função. Primeira coisa que eu faço, né, eu vou lá aquela variável que é Get Last Error, que é essa daqui, ó. Eu vou lá e inicializo, tô ficando cansado já. Inicializo ela igual a 0, então dou uma zerada nela para ficar bacana. E aí a primeira coisa que eu faço quando tem um novo tick é atualizar o valor das médias móveis. Para isso eu uso esse comando que chama copy buffer. Então o que ele faz? Ele vai pegar
a média móvel que está definida através deste handle, tá? Então, o que é a IMA Fast Handle? Vamos voltar lá. Ela é uma média móvel do símbolo do gráfico, no período do gráfico, da periodicidade que você indicou na caixinha, com o shift igual a 0, ou seja, sem deslocamento, com o tipo de média móvel que você pediu, com base no preço de fechamento do candle. Então isso é a IMA Fast Handle, é o núcleo da média móvel. O que esse cara vai fazer? Ele vai copiar os dois primeiros valores para o buffer da média móvel. Então eu vou ter a média móvel no candle 0, candle atual, e vou ter a média móvel no candle anterior, que é o candle 1. Então aqui, lembrando, a gente já falou sobre isso, você vai ter duas variáveis. Você vai ter esse cara, que é a média móvel no candle atual, e você vai ter uma outra variável que você vai conseguir buscar ela através da troca de índices, ou seja, índice 0 ou índice 1. Ou seja, ou você vai pegar o valor da média móvel rápida no candle atual ou no candle anterior. E é aí que nós vamos verificar o cruzamento. Se der pau, ou seja, essa copy buffer, quando você clica em cima, F1, ela retorna um tipo inteiro, um número. Então, o que ela retorna? Ela retorna a quantidade de candles que eu pedi para copiar. Então, se eu pedir para copiar 2, esse cara, ele não pode ser diferente de 2. Então, ele tem que retornar para mim que ele copiou os 2 candles que eu pedi. Então, eu fiz um if, né? Ou seja, se essa cópia for diferente de 2, dá pau. E faço a mesma coisa para média móvel lenta. Então, copy buffer, pega o handle da média móvel lenta que está definido lá em cima, copia 2 candles e joga para dentro do buffer. Então aqui você também vai ter a mesma coisa. Você vai ter esse cara índice 0, que é o valor da média móvel no candle 0, no caso aqui a média móvel lenta. E você vai ter esse cara no candle 1. E aí, brincando com essas 4 variáveis, nós vamos sacar a questão do cruzamento. Se der pau, retorna. Então, o que é return? Return é o seguinte, ele vai imprimir o erro, vai mostrar para você o código do erro e vai retornar. Retornar para onde? Retornar para o início da on-tick. Aí vem o próximo tick, ele faz, deu pau de novo, não conseguiu. Mensagem de erro, retorna e sobe. Foi lá, on-tick, desceu. Então, ele vai ficar preso nesse loop enquanto ele não conseguir copiar. Então, essa é a primeira análise, é a primeira coisa que eu faço a cada tick. Eu sempre mantenho o valor das médias atualizados. Uma vez feito isso, aí eu vou sincronizar o horário. Por quê? Porque o mercado abre e fecha, não necessariamente o meu robô tem que operar no horário que, ou seja, eu coloquei o robô lá e ele sai funcionando. Não, eu posso escolher que horário ele vai abrir e que horário ele vai fechar. E isso, se você lembrar, vamos fazer um up rapidinho. Isso nós definimos aqui, ó. Horário de abertura, minuto de abertura, horário de fechamento, minuto de fechamento. Foi definido lá em cima. Então, eu preciso agora pegar o horário que vai ser o horário do servidor e casar com este horário para que, a partir do momento que eu quiser que abra ou feche, o robô continue funcionando. Então, volta. Olha quanta linha de código a gente já tem. Estamos com 326 linhas. Só de preparação, isso descontando todo o módulo de segurança que vai mais 1 milhão. Inicializei copy buffer. Agora eu uso essa função que chama mkl_datetime. O que faz? Presta atenção. E aqui dt é uma variável, podia ser a variável que você quisesse, tá? Eu chamei de dt, podia ser uTrade. Ele vai pegar e vai colocar dentro dessa variável dt, na verdade ela monta uma estrutura, né? Eu dei um zoom aí na tela para vocês enxergarem com mais fácil. Então eu vou ter dt.year, dt.mês, dt.dia, dt.hora. Então isso é uma struct. Eu vou pegar essa variável dt e vou criar uma estrutura dentro dela.
Então eu não vou ter uma variável que chama hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. Eu vou ter dt.hora, dt.minuto, dt.segundo. Por quê? Porque na hora de atualizar, eu atualizo tudo de uma vez. Eu não preciso atualizar variável por variável. Vocês vão ver isso embaixo. Então, o que eu faço? Eu crio essa estrutura. E aqui embaixo, essa time current, o que ela faz? Ela popula essa variável dt com os dados atuais. Então aqui eu preencho o populo, não sei se existe, se não existir está inventado agora, populo a estrutura. E aqui eu crio a estrutura, e eu populo ficou bonito, hein? Populo a estrutura. Uma vez feito isso, eu tenho agora um dt.hour, que está aqui, que foi definido naquela estrutura que a gente viu lá atrás, e eu tenho um dt.minuto. Então, a cada novo tick, a cada novo negócio, eu reatualizo a hora do servidor. E aí eu criei uma variável que eu chamei ela de horário atual. Nota que eu coloquei na frente, lembra do GL que a gente colocou? Vamos voltar. Lá em cima, quando a gente fez a definição das variáveis, eu criei uma variável que eu chamei de GL, que era uma variável global, que ela fica presente dentro de todo o programa. Aqui, quando eu uso variáveis locais, que elas só valem dentro da função, eu tenho mania, isso é uma mania minha, de chamar ela de loc. Então é uma variável local que se chama horário atual. E aqui o que eu faço? Eu pego o valor da hora atual, multiplico por 60, transformei em minuto, mais os minutos atuais. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? O horário atual é uma conversão, vou colocar aqui na frente, ele é o horário atual em minutos. Então eu peguei e converti tudo para minutos. Essa foi a ideia. Então aqui eu tenho o horário atual em minutos. Depois eu criei uma outra variável que se chama horário de abertura. Fiz a mesma coisa. Peguei o horário de abertura, multipliquei por 60, somei com minuto. Então eu tenho também uma outra variável que se chama horário de abertura em minutos. Já vocês vão entender por quê. Fiz a mesma coisa com o horário de fechamento. Peguei o horário de fechamento, multipliquei por 60, ou seja, hora vezes 60 dá minuto, somei um minuto. Então, horário de fechamento em minutos. Então, na verdade, o que eu tenho agora? Eu tenho todo mundo alinhado na mesma unidade. Por quê? Porque eu vou comparar. Então, eu tenho o horário, que tem acento. Então eu tenho o horário atual em minutos, o horário de abertura em minutos e o horário de fechamento em minutos. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma comparação. Se o horário atual for menor que o horário de abertura, eu vou fazer uma mensagenzinha falando o seguinte: mercado fechado. Ok? Se o horário atual for maior que o horário de fechamento, eu vou fazer uma outra mensagem: mercado fechado, fechamento. Aqui, para não dar a mesma mensagem, eu estou falando que aqui o mercado está fechado por questão de abertura. Aqui eu estou falando que o mercado está fechado por questão de fechamento, só para definir as duas janelas, para não ficar a mesma mensagem. E aí eu vou imprimir a hora e o minuto só para ter certeza que está realmente funcionando. Isso aí é uma característica minha. Se o horário de abertura estiver ok e o horário de fechamento estiver ok, ou seja, se eu estiver dentro do horário de execução, eu quero que você imprima para mim mercado aberto. Então tá lá. Então essa aqui é a primeira análise que a gente vai fazer. Vou compilar, 0 erros e 0 avisos. Aqui o mercado está fechado, estou fazendo esse vídeo às 19h54, não tem tique. Então nós vamos lá para o simulador de estratégia para poder dar uma falsificada nos tiques, para a gente poder ter tique para testar essa questão do horário, tá bom? Então, eu não vou entrar em detalhes de como que faz toda a parte do Strategy Tester, eu já vou direto, já deixei programado. Só para a gente ver realmente essa questão do comentário, que é o fundamento da aula, tá bom? Então eu vou executar.
E aí eu quero que vocês olhem aqui em cima. Mercado fechado, fechado no quesito abertura, são 9 e 4. Aqui é 9 e 4, 092.04. Tem que fazer um ajuste de string para ficar bonitinho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou liberar o Strategy Tester e ele vai correr no período normal de execução. Quando for 9h15, ele tem que abrir o mercado. Quando for 17h45, ele tem que fechar o mercado. Então, tá funcionando. Vamos olhar lá, 9, 10, 12, 14, 15, mercado aberto. Então, opa, mercado abriu. Funcionando normal. Vamos dar uma acelerada nesse cara aqui, só para a gente não ficar aqui um tempão. Olha as suas médias móveis cruzando aqui sem problema. Onze. Dá mais uma acelerada. 12. 13. 14. 15, 16, 17 e 30, 17 e 45, mercado fechado, fechamento está funcionando. Então pronto. Então, o que eu fiz? Eu defini qual é a janela de tempo que eu quero que o robô trabalhe. Então, aqui embaixo, quando ele comenta mercado aberto, significa que o código desceu e ele vai continuar executando as diretivas que tiverem lá embaixo. Então, essa parte, ela vem na minha arquitetura. E outra coisa importante, tem outras formas de fazer isso, tá? Essa daqui é uma forma que eu acho tecnicamente bastante razoável e bastante didática, tá? Então o que eu faço de novo? Eu vou lá a cada tick, a cada negócio, eu primeiro zero a variável de erro para não carregar nenhuma sujeira, atualizo os 4 buffers que eu preciso, os 2 buffers da média móvel rápida e os 2 buffers da média móvel lenta. Atualizou, passou, bacana. Checo o horário, populo e verifico se o mercado está aberto ou se o mercado está fechado. Se o mercado está fechado, acabou. Quando ele dá o return, ele não executa nenhum código dali para baixo. Então, assim, quando você coloca o robô para funcionar, exemplo, às 8h30, né, começa a entrar alguns ticks de controle e tal, começa a fazer alguma coisinha, depois 9 horas vai abrir o mercado e aí você tem os primeiros negócios. Como nós setamos aqui 9h15, então vai bater o tick. Vai ser 9h13, por exemplo, ele vai bater, vai ver que o mercado está fechado e ele vai retornar. Então, esses 2 returns aqui, basicamente o que eles fazem, eles são barreiras para impedir que o código funcione. Então, efetivamente, antes das 9h15, nada acontece e efetivamente, depois das 17h45, nada vai acontecer. Aqui, especificamente no fechamento de mercado, a gente vai fazer algumas coisinhas ainda lá no final. Mas na questão de abertura e fechamento, eu tenho uma janela que eu tenho certeza absoluta que não vai fazer nada. Ou seja, vai bater o negócio, vai bater o tiquezinho e esse cara vai voltar. Então você está seguro com relação à questão de horário. Quando passa nesses 2 pontos, aí ele vem aqui, eu coloquei só uma frase, não é isso aqui que a gente vai fazer, nós vamos pôr a estratégia. Mercado aberto. Então, mercado aberto, bacana, ele vai continuar a fazer a execução do código. Tá bom? Terminamos esse primeiro módulo. Vou ver se ainda tenho coragem de fazer mais um vídeo. Senão a gente se vê amanhã. Tá bom? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.